Eu sempre, quando eu comento aqui, trago as minhas opiniões, tal, eu sempre faço questão de dizer que são as minhas opiniões, segundo eu penso. E eu sempre mantenho em mim a possibilidade que as minhas opiniões se movimentem. Tanto que quem me acompanha na rádio, por exemplo, que talvez seja o veículo mais próximo, já que eu estou aqui ao vivo todo dia, tal, já foi acompanhando esse processo que se iniciou lá atrás, quando a rádio chamava Rádio Vagalume, e depois virou Rádio Inverso, e outros ouvintes vieram e outra linguagem veio, porque às vezes eu acho que a gente precisa movimentar a nossa linguagem para tentar continuar naquele caminho que inicialmente imaginamos trilhar. Você pode seguir do ponto A ao ponto B, naquele caminho, né? Você planeja seguir aquela direção. E naquela direção, enquanto você se desloca do ponto A ao ponto B, você vai passar por vários cenários. Se você tiver a determinação de, entre o ponto A e o ponto B, só enxergar um tipo de cenário, eu gosto de eucaliptos. Então, nesse cenário deverá necessariamente ter eucaliptos. Quando os eucaliptos terminarem, porque o caminho é composto de vários cenários, você vai se inquietar. E vai tentar, de alguma maneira, retornar ou se fixar naquele ponto, afinal de contas, você gosta de eucaliptos. No entanto, um caminho é feito de vários cenários. E a nossa abertura para os cenários, para as estações, para os climas, se o caminho for longo, você começará de dia, provavelmente terminará à noite, passará por várias temperaturas. Então a tua abertura tem que ser grande, para que então você possa concluir aquela caminhada, sair do ponto A e chegar ao ponto B. É fundamental que seja assim. Então, na minha linguagem aqui, eu tento fazer esse movimento, porque eu acho, e cada vez mais eu penso assim, que nós nos apegamos a algumas linguagens, a uma estética de linguagem, a alguns símbolos. E muito mais do que o significado dos símbolos ou o significado de um caminho, a gente se apegou ao cenário ou à estética daquela linguagem, daquela palavra, sem perceber que na vida tudo é linguagem. Por exemplo, e esse é um ponto que eu muitas vezes insisto aqui na rádio, a gente costuma falar ou pensar, por exemplo, Deus. O que é Deus? Quando eu uso essa palavra mágica, D-E-U-S, na mente da maioria das pessoas é ativado um sininho, ou é ativado um cenário. Esse cenário é um cenário cultural, construído por milênios de religiões, de ideias, de pensamentos, que desembocaram na sua cultura familiar, por exemplo, ou na sua cultura local, onde por algumas razões você se conecta e adere. Então Deus passa a ser a ideia, a cultura da tua família, da tua igreja, da tua comunidade, do teu país, do teu tempo. Isso não é mal. Até porque nós pensamos simbolicamente. O perigo é quando eu reduzo a possibilidade daquela amplitude, daquela profundidade, daquela extensão, ao símbolo que remete à minha cultura. Então Deus passa a ser o meu conceito, a teologia, o conhecimento de Deus. E a teologia é explicada, é baseada em religiões, em ideias, em pensamentos, em troca de informações, o que não é necessariamente um problema. O que a gente não pode é diminuir aquela possibilidade para a minha experiência cultural. Outro exemplo muito claro, eu falo sobre isso semana passada aqui, é amor. Eu dizia, eu não me sinto em condições de dizer o que é amor. Você sabe o que é amor? Não. A gente está experimentando na vida expressões do amor. É mais ou menos como o vento. O que é o vento? Às vezes a gente está conversando aqui, eu digo, olha, o vento passou, você viu? Ó, a cortina se movimentou, foi o vento. O que eu vi foi a cortina, não foi o vento. A cortina foi uma expressão que o vento usou para dizer, tô aqui, passei. Quando a cortina parar de balançar, eu sei que o vento foi. Quando a cortina começar a balançar, eu sei que o vento está. Mas eu não vejo o vento. O que eu vejo é a cortina, como expressão do vento. Se eu reduzo o vento à minha experiência da cortina que balança, eu deixo de ter um pouco mais de entendimento, de consciência, e mesmo de exposição ao vento. Porque toda vez que eu quiser sentir o vento, eu vou ter que chegar perto da cortina. Foi a cortina que balançou. E eu vou negar que lá fora as árvores balançam, as roupas balançam, enfim, os cabelos de quem tem balançam, né? Como expressão de vento também. Nada disso é o vento. A linguagem é mais ou menos como a cortina. Nós pensamos
de uma maneira muito mais ampla e subjetiva. Eu costumo dizer que dentro de nós existem vários mundos. E a gente nem sempre tem acesso consciente aos mundos que moram dentro da gente, mas se expressam de maneira subjetiva, através de emoções, de nostalgias, de vazios. Muitas vezes aqui no programa eu falo sobre os vazios que nos movimentam, que movimenta a filosofia, que movimenta a religião, que movimenta a própria ciência. A ciência é um vazio do saber, é o vazio da explicação, é o vazio do sentido, é a busca do sentido. O cientista que pensa que descobriu tudo, que sabe tudo, deixou de ser cientista, virou um presunçoso. O cientista é aquele que, a partir de um insight, de um vazio, de um movimento, de um vento que toca, tenta descobrir a razão daquele vento. E nos cálculos, e no estudo, enfim, vai descobrir componentes daquele vento que talvez respondam algumas perguntas, mas que gerarão muito mais outras perguntas. E essas outras perguntas geradas pela descoberta geradas por uma resposta, é que promoverão um movimento que farão com que aquele nunca pare. É como a filosofia. A filosofia não é a arte de responder. Hoje em dia a gente vive um tempo de filósofos autoajuda. Então o filósofo vai dizer como ser feliz, como votar, como arrumar namorado, namorada, como manter o casamento. Mas essa não é a função da filosofia. A função da filosofia é fazer perguntas. E é exatamente como a ciência, uma vez que alguma pergunta filosófica seja respondida, outras perguntas virão. Uma resposta promove muitas perguntas. Dentro da gente é mais ou menos assim. Eu falava na sexta-feira aqui que uma dos motivos que conectam as pessoas, por exemplo, a rádio, né? Eu recebo muito retorno nesse sentido. Ao ouvir a rádio, dizem assim, você ou os ouvintes que interagem, enfim, ou o Antônio, ou o Leonardo, que estão aqui na programação da rádio, de alguma maneira me movimentaram, me fizeram perceber coisas que eu pensava e que eu sentia que estavam aqui, mas que eu não sabia direito como se expressar, como vocalizar, como encarnar aquele pensamento, aquele sentimento, aquele anseio. As palavras são corpos. As subjetividades nossas muitas vezes precisam dessa encarnação. Elas se expressam na linguagem, elas se expressam nos corpos, que colocam para o lado de fora, que projeta aquilo que antes era um fantasma dentro da gente, nos assombrando com porquês, com anseios, com dúvidas, e projeta num corpo. E agora aquele corpo fala, a partir de um texto, de uma palavra, de um pensamento. No entanto, as palavras, os pensamentos, os textos são minúsculos diante da dimensão da subjetividade que nos habita. É como eu costumo dar o exemplo do oceano e do copinho, né? A gente está sobre um oceano num barquinho e a gente vê aquela imensidão, aquela amplitude, aquela profundidade. Temos consciência daquilo que nos cerca, ainda que em parte. A gente não tem consciência do tamanho do oceano por completo, nem da profundidade, nem daquilo que ele habita, mas a gente está vendo ali, em parte temos consciência. Então, a partir dessa mínima consciência, a gente tenta interagir com aquele oceano. Então, a gente coloca a mão para fora do barquinho, balança ali na água, ou a gente pega um copinho e enche um pouquinho de água do oceano. E deve manter a consciência de que aquela água do copinho é só um pouquinho, é só uma demonstração de algo que é muito maior. Eu penso que as palavras, os símbolos, os significados, como eu dizia há pouco, Deus, amor, né, e outros, são copinhos que trazem para os nossos sentidos a possibilidade de interagir com algo que é muito maior do que o copinho. Por isso jamais pode ser limitado aquele copinho. Eu penso que nós estamos vivendo num tempo onde as linguagens, onde os copinhos precisam ser necessariamente ressignificados. Eu não sei se você sente isso, mas a minha sensação é que ou quase toda, não posso generalizar, mas quase toda tentativa de redução, de expressão, de sentimentos, de possibilidades tão mais profundas do que as palavras estão diminuindo. Por exemplo, amor, né? Hoje tudo é filtrado pela publicidade, pelo comércio, e por isso reduzido. Quase tudo é uma tentativa de entrega às massas para transformar as coisas em comércio, né?
E a massa não está aberta à profundidade, então é necessário que seja algo superficial. Então a palavra amor vai se reduzir ao mais novo hit da dupla sertaneja que canta sobre o amor, por exemplo. Ou o poeta, ou o livro de autoajuda mais vendido, best-seller, que diz os 3 passos para o amor eficaz. É possível que nos passos para o amor eficaz existam fragmentos ali, mas mínimos fragmentos, lascas de algo muito maior, que não pode ser reduzido aos 3 passos do amor eficaz. Alguém que lhe diz, Deus quer que você, Deus é assim, Deus pensa assado, Deus disse, Deus reduz. Até pode ser um fragmento de uma experiência maior que em última instância eu posso chamar de Deus. Mas é preciso considerar que aquilo que eu digo, Deus pensa, Deus diz, Deus quer, Deus sabe, é filtrado pela minha cultura, pelos meus valores, pelos meus medos, pelo meu limite de entendimento, pelas minhas presunções, pela minha cultura familiar, pela minha cultura local. Portanto, não é tudo. Nesse processo de ressignificado de linguagem, eu acho fundamental que a gente mantenha em mente um entendimento que eu acho muito simples e ao mesmo tempo muito necessário, que é tentar entender na vida linguagens que se sobrepõem à redução das palavras e dos símbolos. Tudo na vida é linguagem, tudo na vida fala, tudo na vida é expressão. Eu sempre digo, seria muito melhor se a gente percebesse, por exemplo, a Deus fora da palavra Deus, que geralmente é posse de religião. O representante de Deus, a palavra de Deus, as ideias morais e éticas e teológicas de Deus. Perceber Deus fora dessa dimensão reduzida da religião me traz uma amplitude como aquele que olha o oceano, sabe que não pode capturá-lo, sabe que não pode explicá-lo, sabe que não pode fechar ou deter o oceano no copinho, e por isso mesmo simplesmente desfruta de Deus e do oceano. Amor. Como reduzir a experiência amor a, por exemplo, um amor conjugal, a um amor fraternal, como os nomes gregos do amor, amor eros, né? Amor não tem nome, nem grego, nem latim, nem português, e nem mesmo a palavra amor contém essa condição selvagem que se expressa não só nos beijos e abraços e carinhos e afetos, mas se expressa na dor, nas renúncias, na perplexidade também. Se eu desenvolvo em mim uma capacidade de perceber o amor para além das margens impostas por um mercado romântico, por exemplo, ou por um entendimento cultural que tenta deter a explicação, amor é. E aquilo que está fora dessa margem que diz é isso, deixa de ser amor? Então começa a perceber esse processo de que na vida tudo é linguagem. Isso é o nome do texto que eu vou ler. Eu sempre leio aqui no programa textos, não só meus, de gente que eu gosto, de gente que eu admiro, textos que caem bem na rádio, mas hoje eu vou ler o meu, que fala um pouquinho sobre isso, do menino que anseia pelo céu. O nome do texto é Tudo na Vida é Linguagem, e fala um pouco sobre isso, a possibilidade de a gente perceber as linguagens que são movimentos da vida, que estão em todos os lugares. Tudo na vida é linguagem. O texto do menino que anseia pelo céu, que diz o seguinte: tudo na vida é linguagem. O homem carrancudo, inquieto, expressa no corpo a linguagem de dentro. A senhora amorosa caminhando com dificuldade, cuidando do neto, distraído com as pombinhas na rua. Aqueles corpos, aqueles dois, são códigos de comunicação, mensagens, mas não sabem que são. A vida tem muitos jeitos de se comunicar. A mata fechada, misteriosa, isolada, fala com a eloquência de cada movimento aparentemente sem nenhum significado. Quando o sol aparece, a música. Os pássaros ouvem sim, e se alegram. À noite, com a chegada da lua, a terra inteira fica exposta a uma sinfonia de sons, cantos de bichos noturnos, timbres sutis, constantes, invadem o ar e são acolhidos pelo vento que os espalha por todos os cantos. Quem é que pode ouvir as lições que o dia ensina à noite?
Expressões silenciosas de sabedoria que passeiam pelo ar e pousam no mar, e mergulham, e visitam os peixes e alimentam os bichos marinhos e depois sobem, e voam baixo sobre águas salgadas, geladas, penetram ondas e se elevam até que as nuvens sejam preenchidas e se dissolvam como chuva que cuida da terra e que alimenta os humanos e que alimenta os bichos mais insignificantes, mais desconhecidos, mais sensíveis, mais inexpressivos e que, no entanto, estão ali expostos à dinâmica da chuva, do clima, da natureza. Quem pode ouvir essas lições? Humanos e suas poesias e as suas músicas e as suas palavras que decodificam parte do que está em todos os lugares. As poesias, as músicas, as palavras são pequenas decodificações do que de fato é poesia com P maiúsculo. Essa poesia com P maiúsculo a gente não sabe. É a fonte de todas as poesias. E todos os poetas que viveram até aqui conseguiram capturar pequenas tons, sons, melodias, cifras de algo mais amplo que está exposto na vida há milênios, há milhões de anos, desde que o mundo é mundo, desde que a terra é terra, mesmo quando olhos humanos não estavam aqui prontos para projetar sobre aquela poesia com P maiúsculo a sua literatura, a sua cultura e então desenvolver aquilo que nós chamamos de textos poéticos, poesia que é. Humanos expostos à comunicação infinita de vida que preenche corpos de carne e sangue e faz com que amem. E se expressa em animais e gera perfume de plantas e abastece oceanos e mundos profundos. Tudo na vida é linguagem, mas nenhuma linguagem limita, define, contém o que é maior do que ela. Expressões do mistério que chamamos de Deus, de vida, de amor, que tentamos enquadrar em códigos para depois dissecá-los, dominá-los e dizer agora eu sei, ter poder. A linguagem é uma espécie, pelo menos uma sensação de poder sobre o que é maior do que ela. Ao expressar parte, eu posso me iludir pensando que agora na minha linguagem, na minha palavra, eu detenho o todo. Mas quanto mais eu me aproximo do todo, maior ele fica. E quanto maior é o todo, mais o contraste da minha mínima expressão. Quanto menor diante do todo, mais besta eu fico diante do todo. E menor diante dele. E o contraste diante do todo revela o meu tamanho. E aí eu perco a presunção de deter aquilo que é maior do que eu. Muitas vezes a gente tenta enquadrar os códigos para depois dissecá-los, dominá-los e dizer agora eu sei. Em um canto qualquer do planeta, agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, nesse fragmento de tempo que chamamos de história, no calendário, né? No dia, na hora, enfim. Enquanto a vida se manifesta multiforme, tons, variações, intensidades infinitas, e você me vê ou me ouve nessa tentativa absolutamente limitada de expressar o que está muito além do que eu estou dizendo, do que das palavras que eu estou usando aqui. Nesse momento, uma mãe, em algum lugar do mundo, abraça e dá um beijo no filho. Nesse instante, em algum lugar do mundo, tem um gato que dorme preguiçosamente, um pássaro que leva comida para os filhotes, gente que se despede e que sabe que não vai voltar mais. Gente que nasce, que morre, alguém que olha para o infinito e pensa em nada e sente algo que não sabe explicar, uma nostalgia. Ou gente preocupada, ou gente que vive e faz parte da sinfonia que não cessa. Expressões do que chamamos de vida e que saem em todos os lugares, em cada movimento, em tudo o que existe. Tudo. Linguagem que se expressa em seres que nem sabem que são.